Retomando o nosso encontro, querido colega advogado, doutora advogada, essa já é a nossa terceira aula no encontro aqui para tratar de contratos trabalhistas, quer dentro da carteira de trabalho anotada, né, CLT, relação de emprego, quer fora da carteira de trabalho anotada, né, dentro aí então de uma relação de trabalho. Como vimos ainda lá na primeira aula, o que é relação de trabalho, que é um gênero, e o que é a relação de emprego, carteira de trabalho anotada, trabalho formalizado, sendo ela, então, apenas e tão somente uma espécie da relação, a relação de emprego, sendo ela uma espécie do gênero relação de trabalho. Portanto, muito maior a relação de trabalho. Nós estamos, então, vendo os contratos de trabalho na carteira, né, anotada. O tecnicamente correto deveria se chamar contrato de emprego, né? Já que refere a uma relação de emprego, mas não é assim. Então, tem lá o nome de contrato de trabalho para uma relação de emprego. Paciência, é assim que funciona. Muito bem. Então, nós, desde a primeira aula, eu penso que deixei bem claro o que é relação de emprego, o que é relação de trabalho, os requisitos da relação de emprego do artigo 3º da CLT, e depois disso passamos a estudar as N formas aí de contratar gente, de contratar empregado para trabalhar. Ainda nos falta ver a terceirização, depois o contrato do aprendiz, para fechar os contratos, as formas de contratação de pessoas dentro da carteira de trabalho, que é relação de emprego. E depois disso, ainda nessa aula, nós vamos ver algumas formas, né? Penso que as mais interessantes no que toca na possibilidade de se vir a reconhecer o vínculo de emprego, e aí eu estou falando das formas de contratação de prestadores de serviço, ao menos no primeiro momento, e não de empregado propriamente dito, né? Então, muito bem, vamos lá partir para a terceirização. No começo do material eu sempre trago aí os meus contatos, né? Fique à vontade para chamar a gente, ó. Tem o Instagram, @prof.custódio_nogueira, e tem o e-mail aí também. Tem até um canal no Telegram. Pois bem, então vamos lá na terceirização. O que é terceirização? O termo é extremamente autoexplicativo, né? Terceiriza o trabalho, tira o trabalho de uma empresa e passa para uma outra empresa fazer esse trabalho aí. Resta saber qual é esse trabalho, como é que funciona essa relação. E ela é bem interessante, por quê? Porque nós temos meio que a exemplo, mas cuidado para não confundir com o contrato temporário que nós vimos no final da segunda aula, que foi a aula anterior. O contrato temporário é uma coisa, que por sua vez, né, não pode confundir com o contrato de trabalho determinado. Isso tudo explicado na aula anterior. Então, o contrato temporário, ele tem lá uma certa similitude com a terceirização, porque também vai ter 3 polos, né? Aqui, na terceirização, nós temos o quê? Nós temos uma empresa, e aí tem que ser pessoa jurídica mesmo, uma empresa que presta serviço a terceiros. E aí vai ter as clientes dessa empresa, que se chama contratantes ou tomadoras. Esta outra empresa, ela, ou pessoa física, isso que é interessante, ela tem o nome lá de contratante, e ela vai contratar essa empresa que presta serviço a terceiros. E o que pode ser terceirizado, né? Isso que também é o básico para a gente entender a terceirização. E isso tudo está onde? Está na Lei 13.429 de 2017, que foi a lei, ou melhor, que é a lei que veio alterar o contrato de trabalho temporário. Então, olha que loucura. O legislador, ainda em 2017, ele não criou uma lei de terceirização. Lá em março de 2017. Ele pegou a lei de trabalho temporário, alterou a lei do trabalho temporário, como a gente estudou na aula anterior, e aí o legislador incluiu a terceirização no meio da lei do trabalho temporário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas foi a forma criteriosa que o nosso iluminado legislador encontrou para passar a terceirização, porque até lá, 2017, tinha muita resistência e o Congresso não aprovava. E aí acabou aprovando. E ficou uma zoada só essa lei. Por quê? Porque a lei do trabalho temporário, ela não ficou dividida assim.
do trabalho temporário, aí traz a regulamentação. Depois, da terceirização, e aí traz a legislação, né, os dispositivos. Não ficou separado em título ou capítulo, não, ficou tudo zoado. Então, por exemplo, o artigo 4º fala do trabalho temporário. O artigo 4A fala da terceirização. É um horror. Artigo 5º, trabalho temporário. 5º A, terceirização. Então, a lei ficou assim, toda bastante bagunçada mesmo. Não tem outro termo, né? Você que tem um vocabulário técnico-jurídico mais evoluído que o meu, então não se assuste. Eu sou bem objetivo e ficou bagunçada mesmo a lei. Você tem que prestar muita atenção para poder entender o que está sendo dito ali, o que está sendo previsto ali pelo legislador. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. Depois caminhou mais um pouquinho e veio a Lei 13.467, que é a conhecidíssima e famosa reforma trabalhista, que, por sua vez, alterou de novo aqui a terceirização da 13.429, mas está bem tranquilo, eu trago isso no material. Está vendo aqui, ó, artigo 4A. Então, é isso que vai, sempre que tiver letra, então está se tratando de terceirização. E quando não tiver letra, vai falar de trabalho temporário. Pois bem, então vamos lá, ó. Considera-se prestação de serviço a terceiros. O que é prestar serviço a terceiros? É a transferência feita pela contratante. A contratante você pode entender como tomadora. A contratante é pessoa física ou jurídica que vai contratar a empresa que presta serviço. E o que essa contratante, tomadora, cliente da empresa que presta serviço pode transferir? A execução de quaisquer de suas atividades. Veja como isso é pesado, quaisquer de suas atividades. Eu não estou fazendo crítica, não. Estou só tentando te demonstrar o que é terceirização. Então, vamos imaginar um hospital. Um hospital, até então, ele poderia terceirizar o quê? Vigilância e serviço de faxina e limpeza. Mas um hospital não poderia contratar médicos terceirizados, porque era a atividade fim do hospital. E isso acabou. Então, um hospital pode contratar um outro hospital para prestar serviço? Pode. Né? Pode contratar, sim. Pode contratar uma cooperativa de médico, enfim, pode fazer o que quiser. Então, vamos imaginar uma empresa de logística, transporte. Pode contratar o quê? Pode contratar uma outra empresa de logística para fazer os mesmos serviços. Né? Olha que interessante. Então, o que é terceirizar? Terceirizar pode terceirizar tudo. Para você que presta consultoria, aí tem que pensar bem, né? Ver o negócio que o seu cliente tem e o que ele pretende no mercado, como que se dá essa terceirização, se vai ser interessante para ele ou não. Porque na exata medida também que vai se terceirizando, nós vamos ver aqui nos termos da lei, e isso é bem delicado, né? A terceirização é o seguinte, então nós vamos ter lá uma empresa que presta esse serviço para terceiros. Tem a contratante e tem a empresa que presta serviço a terceiros. Aqui nós temos um contrato civil. Essa empresa que presta serviço a terceiros é ela que anota o contrato de trabalho dos seus empregados. E diferentemente do trabalho temporário, que tem lá a agência de empregos, não vai confundir, hein? Só estou fazendo um paralelo aqui. A empresa que presta serviço a terceiros e contrata o empregado para prestar esse serviço lá para a tomadora, para quem contratou, essa prestação de serviço não tem prazo. Na terceirização não tem prazo. É no contrato temporário que tem prazo. Então aqui a pessoa vai ficar lá, todo o tempo. Só que aí começam os detalhes, né? A empresa que é tomadora desse serviço terceirizado, lá da prestadora de serviços terceiros, ela vai receber esses empregados lá, essas pessoas, esses trabalhadores que não são empregados da contratante, são empregados da empresa que presta serviço a terceiros. Então, a contratante, ela já começa a perder aquele contato direto, inclusive até para dar ordens, porque esse terceirizado que está prestando serviço, ele não é empregado da contratante. A contratante não exerce a subordinação direta. Quem exerce a subordinação direta no empregado terceirizado é o patrão desse empregado terceirizado, que é quem? A empresa que presta serviço a terceiros. Então, a contratante, ela não pode dar ordens diretas, senão começa a formar vínculo de emprego. Então, é bem delicada a terceirização sob esse aspecto, né? Outro ponto que não é muito interessante para a terceirização é que pode ficar havendo aí uma rotatividade de mão de obra. Porque a empresa que presta serviço
para a contratante lá, que presta serviço para terceiros, ela pode fazer um rodízio, ou se faltar um empregado, ela manda outro, ela pode tirar os empregados daqui e colocar em outro posto de trabalho para uma outra contratante e trazer empregados para cá. Então, tem essa acomodação até pegar o ritmo do trabalho. Então, é uma relação que não, como toda relação possível e imaginável, né, não são só flores. Então, você que presta a consultoria para empresas aí, você tem que tomar cuidado na hora de, olha, vender terceirização. Porque tem muitos escritórios de advocacia que tem lá a sua carteira de clientes com empresas que prestam serviço. E o escritório de advocacia faz essa intermediação aí, ganhando, lógico, seus honorários, né? Ninguém vai trabalhar de graça. Então, você tem que tomar um certo cuidado ao vender o trabalho para uma potencial contratante, o trabalho que você está vendendo lá da empresa de trabalho terceirizada, para realmente atender os fins lá da contratante e você conseguir ter mais espaço aí, vender na sua advocacia nesse cenário todo, né? Então, olha onde eu vou para te dar exemplo. Eventualmente, você é um advogado que nem eventualmente tinha essa visão aqui, né? Então, a gente vem para agregar valor. E se você é aquele advogado do empregado, né? Que acabou lá trabalhando como terceirizado numa outra empresa, então você tem que prestar bem atenção na hora de você formar o polo passivo de uma eventual reclamação trabalhista, né? A terceirização, no primeiro momento, ela não gera vínculo, né? É uma forma de trabalho de pessoas, de parcerias de empresas, enfim, é uma forma aí de atuação no mercado de trabalho. Então, a primeira reclamada, vamos assim colocar, é sempre a empresa, querido colega, doutor, doutora, né? É sempre a empresa que anota a carteira de trabalho. Esse daí é a primeira reclamada. A segunda, de forma subsidiária e não solidária, porque a gente não está falando aqui de grupo econômico, a segunda empresa é o quê? É a empresa tomadora do serviço, que é a contratante, que vai responder de forma subsidiária. E aí, eu, por vezes, recebo a pergunta assim, mas eu preciso, aqui no processo de trabalho, já trazer a segunda? Eu não posso entrar com ação só contra a primeira e, eventualmente, se essa primeira não pagar, aí lá na execução eu chamo a segunda? Não, colega, não faça isso. Isso é um erro, assim, assustador, né? Você tem que dar a chance, na fase do conhecimento, para que a segunda reclamada se defenda da prestação lá do serviço. Né? Não que ela vai negar que prestou serviço, mas ela vai discutir lá a responsabilidade subsidiária. Essa segunda reclamada só vai pagar pelo tempo, olha que interessante, só vai pagar de forma subsidiária e ainda limitada no tempo que aquele empregado prestou serviço para ela contratada, ela que terceirizou o serviço. Porque é muito comum o empregado trabalhar um determinado período, né? O empregado é empregado da empresa que presta serviço a terceiros. E aí esse empregado, ele pode passar em algumas empresas que são clientes do empregador dele, que é a empresa que presta serviço a terceiros. Então, ele trabalha, sei lá, um ano e meio em uma tomadora, mais 6 meses numa segunda tomadora, mais um ano e meio numa outra tomadora, e assim vai pingando, né? E o advogado desse empregado tem que coletar essas informações, e se for o caso, não é, naturalmente, dentro do período imprescrito, não é, do processo do trabalho, chamar e compor o polo passivo com todas essas reclamadas aí, delimitando no tempo o período que trabalhou para cada empregado. Essas anotações estão de forma tranquila de ser acessadas na carteira de trabalho. Sem contar que o empregado também vai saber confirmar isso daí. Muito bem, então esse é o caminho para a gente ir tateando, enxergando aí a terceirização. Um outro ponto muito importante, até para título de conclusão do raciocínio que a gente vem desenvolvendo, a terceirização pode alcançar até a atividade principal da empresa que está tomando o serviço terceirizado, como a gente já havia explicado. Muito bem. E essa terceirização é para uma pessoa jurídica de direito privado, pessoa física não dá, a que presta o serviço tem que ser PJ de direito privado, mas olha que interessante, que possua capacidade econômica compatível com a execução desse contrato de terceirização.
que é isso? Isso quer dizer o seguinte, a empresa que vai prestar o serviço terceirizado, ela tem que ter capacidade econômica compatível com a execução do contrato. Então, olha só, um contrato de natureza civil entre a empresa que presta o serviço a terceiros e essa terceirizada, que é a contratante, tem lá o valor dessa prestação de serviço. E, portanto, a empresa que presta esse serviço terceirizado, ela, a empresa que ela tem que ter capacidade econômica compatível com a execução deste contrato. Né? Ela tem que ter patrimônio suficiente para manter essa relação aí civil. E isso é interessante para o advogado do empregado, quando ele ajuizar uma ação, ele requerer, nos termos lá do 396 do CPC, que seja anexado, apresentado nas defesas, o contrato que liga estas empresas de prestação de serviço de terceiros e exigir da primeira, né, ao menos requerer, do jeito que eu coloquei, nos termos do CPC, 396 do CPC, que a primeira reclamada que anotou a carteira de trabalho do empregado, que é a empresa que presta esse serviço a terceiros, que ela prove a capacidade econômica compatível com a execução do contrato, o que já pode gerar, caso não provado, o que é comum, as empresas não têm patrimônio mesmo para comprovar isso aí. E é que já pode gerar, então, a responsabilidade da tomadora do serviço, porque ela que deveria fiscalizar e verificar se essa empresa tem mesmo a capacidade econômica. Do contrário, as empresas já estarão violando os termos da lei. Olha onde vai a terceirização. Muito bem. E aí a coisa anda, né? Isso aqui eu já tinha explicado, que é a empresa prestadora de serviço, olha só, é ela que remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores. É ela que pessoalmente dirige. Então, é ela que anota a carteira de trabalho do empregado que será terceirizado e é ela também que faz o quê? É ela que vivencia, é ela quem exerce a subordinação, é ela quem dá ordem. Isso se reflete na súmula 331 do TST. Né? E aí o colega diz assim, mas agora a lei, a súmula 331 do TST continua valendo? Algumas partes, alguns itens da súmula sim, né? Então, olha só que interessante a súmula 331. Não forma vínculo de emprego com o tomador, não é? A contratação de serviço de vigilância e limpeza. Só que agora não forma vínculo de emprego com o tomador a realização, a contratação de qualquer atividade. Mas mantém essa parte aqui, ó, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. A pessoalidade até caiu, mas a subordinação direta não. Por quê? Por conta da lei. A lei está dizendo aqui, ó, a empresa prestadora de serviço é quem remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, e não a contratante. Então, parte da súmula 331 caiu, sim, parte da súmula não. Então, nós temos que ter uma atenção muito grande na interpretação da lei. Pois bem, e quem é a contratante na ordem do dia? Olha só, artigo 5º-A. Contratante é a pessoa, como eu havia dito, física ou jurídica, olha só, que celebra um contrato com a empresa de prestação de serviço, contrato de natureza civil. A empresa prestadora de serviço, nós já vimos, tem que ser PJ, e é ela que contrata os seus empregados, que coloca para trabalhar lá na contratante, que por sua vez pode ser pessoa física ou jurídica, relacionados aí, como nós vimos, a qualquer de suas atividades, inclusive a principal. Então, parte da súmula 331, como essa que limita a terceirização em serviço de limpeza e serviços ligados à atividade meio do tomador, caiu. Porém, essa parte de que não pode ter subordinação direta, isso não caiu, não. Muito bem. Vínculo de emprego com a tomadora. Não forma, né? Não forma vínculo de emprego, desde que a terceirização, a empresa prestadora de serviço a terceiros, ela prove a capacidade econômica compatível com a execução do contrato entre as empresas aí, a que presta serviço a terceiros e a contratante. Do contrário, começa a complicar, começa a fragilizar isso aí, pode até formar o vínculo direto. Muito bem. Outro ponto dentro desse raciocínio que pode fragilizar aí a terceirização e começar a configurar vínculo direto com a tomadora é isso daqui, ó.
que a lei também veda à contratante, que é a tomadora, a utilização desses trabalhadores terceirizados em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato cível entre a tomadora e a empresa prestadora de serviço. Então, você que é advogado, tanto que está prestando consultoria para essas empresas, como você é advogado do empregado, você tem que estar bem atento a isso. Você tem que olhar esse contrato e ver, por exemplo, contratou um motorista. Então, o terceirizado que está lá na contratante, ele tem que trabalhar do quê? Motorista, ele não pode trabalhar na borracharia, nem na manutenção. Contratou técnico de qualquer coisa. Esse camarada terceirizado, ele tem que trabalhar lá na contratante, na tomadora, como técnico de alguma coisa. Ele não pode ser desviado da função dele. Se for, começa a fragilizar de novo o contrato de terceirização. Então, a terceirização é válida, está aí, fomenta o mercado? Sim, mas a empresa que está contratando e a prestadora de serviço, por sua vez, essas duas empresas, elas têm que estar muito atentas em fazer a terceirização nos termos da lei. Sobretudo, quando a empresa contratante, né, não observa os termos da lei, ela pode sobrar responsabilidade para ela e formar o vínculo direto, hein? Cuidado aí. Muito bem. O outro ponto interessante é que é responsabilidade da contratante, né? Ou seja, da tomadora, da terceirização, dos empregados terceirizados, é ela que tem que garantir condições de segurança, higiene, salubridade. Então, ela responde sim, bonito, se sofrer o empregado terceirizado um acidente de trabalho lá nas dependências da contratante. Outro ponto a ser muito considerado de profundo relevo. Que mais? A contratante, que é a tomadora, diferentemente lá do contrato de trabalho temporário, aqui na terceirização, ela poderá estender aos trabalhadores da empresa de prestação de serviço, ou seja, aos empregados terceirizados, o mesmo atendimento médico, aquela coisa toda de refeição. Então, é faculdade da terceirizada estender aos empregados terceirizados. São termos da lei aí que causam até uma certa surpresa. A responsabilidade da contratante, da tomadora aqui, é sempre subsidiária, né? Pode, eventualmente, conforme a gente já explicou, fragilizar a terceirização, formar vínculo direto, aí a responsabilidade pode avançar para ser solidária, ou seja, respondendo junto. E a regra, se a terceirização for lícita e atender os termos da lei, aí a responsabilização é subsidiária, ou seja, primeiro responde a contratante, né, que contratou o empregado diretamente, e subsidiariamente, caso ela não pague, paga então a subsidiária, que é a tomadora. Mas olha que informação importante, que foi aquela que eu já expliquei. Desde que a empresa contratante aí, que pode ser até pessoa física, mas desde que a contratante, a tomadora, tenha participado da relação processual, que é o item 4 da súmula 331. Ou seja, que ela tenha participado desde a fase do conhecimento. Por isso que eu estou explicando aqui, muito cuidado com a súmula 331. Por quê? Porque ela continua assim, vigendo em parte não. Eu vejo muito colega dizendo em vídeos aí, advogado, dizendo aí, terceirização agora está na lei, esquece a súmula 331. Cuidado com isso, não é assim. Cuidado com isso aí, hein? Muito bem. E continua aqui, o item 6 da súmula 331. A responsabilidade subsidiária do tomador, que é a contratante, abrange todas as verbas decorrentes da condenação, referentes ao período da prestação laboral. Lembra que eu comentei aquela hora? Limita o tempo. Você que é advogado que presta serviço para essas empresas, no seu contrato tem que constar limitação do tempo em que a empresa prestadora de serviço vai prestar o serviço lá para a empresa tomadora contratante. Cuidado aí, não vai deixar um contrato em aberto, não. Tem que limitar o tempo da prestação de serviço. E depois, contrato a contrato de trabalho, tem que estar muito atento no período que vai prestar esse serviço. Evidente que não é um período pré-determinado, mas tem que ter lá um relatório de acompanhamento. Então, por exemplo, da empresa, eu sou aqui o advogado da contratante. A empresa que presta serviço, empresa X,
trouxe os empregados, 20 empregados para prestar serviço aqui, beleza, ficha individual de cada empregado. O empregado Zé entrou na data tal e trabalhou até, sei lá, tá contrato aberto, ou trabalhou até tal data, beleza, então já estou limitando a responsabilidade dele aqui. E assim vai marcando, tem que ter esse acompanhamento, hein? Você que é advogado da contratante, orienta lá a fazer esse controle, porque amanhã, numa eventual reclamação trabalhista, você tem a defesa, né, limitando a responsabilidade no período da responsabilidade subsidiária. Do contrário, vai acabar respondendo pelo período todo. Então, muita atenção aí. E você que é o advogado do empregado, você também tem que limitar na petição inicial, caso vá entrar com a reclamação trabalhista, limitar lá a responsabilidade no tempo da empresa contratante, que foi a tomadora do serviço. Que mais? Quarteirização. Ô, louco, é possível também a quarteirização? Sim. Lembra lá que a gente explicou que a empresa prestadora de serviço é ela que contrata e remunera, né? E dirige, olha aí, o trabalho realizado por seus empregados, ou seja, exerce a subordinação. Muito bem, então a empresa prestadora de serviço, ela tem esse poder aqui com relação aos empregados dela. Ela faz isso, ou então, olha aqui nos termos da lei, ou o que ela faz? Ela, empresa que presta serviço a terceiros, ela pode fazer o quê? Subcontratar outras empresas para a realização dos mesmos serviços. Então vamos imaginar, tem lá a empresa contratante, né, que é a tomadora, ela contrata a empresa prestadora de serviço terceirizado X. E ela, contratante aqui, ela quer 40 profissionais para fazer atividade Y, beleza. Aí vamos dizer que essa empresa prestadora de serviço a terceiros, ela não tem os 40, ela tem 30. E aí, ela manda os 30 dela, e ela, empresa de serviço a terceiros, já contrata uma quarteirizada e traz lá os 10 que faltam. E toca os 40 lá na empresa contratante. Né? E o que é isso? Isso já é a quarteirização. E pode até quinteirizar, se for o caso, nem sei se é esse o termo correto, mas enfim, pode ir passando para frente o quanto for. Né? O importante é ter isso tudo escriturado para delimitar a responsabilidade de cada um. Isso, o advogado dessas empresas tem que estar atento a isso, sobretudo o advogado da empresa contratante, que vai receber nessa, entre aspas, né, essa loucura de empregados de empresas distintas aí. E você que advoga por esses empregados, aí você tem que estar atento para delimitar a responsabilidade de cada um. Olha o que é a terceirização, hein? Isso porque esse nosso curso aqui, como eu venho colocando, né, ele não é de terceirização, ele é um curso de forma de contratação de pessoas. Tá certo? Por isso que a gente não avança tanto em cada forma de contratação. Pois bem, concluiu, né? Agora já concluído terceirização, eu trago a última forma de contratação de pessoas dentro da CLT, que é o que? O jovem aprendiz. É um contrato, olha que interessante, é uma forma de contrato de trabalho determinado. Por que determinado? Porque é direto. Direto? É direto entre empregado e o empregador e o jovem aprendiz. Não tem não tem nenhum terceiro e nem uma empresa prestadora de serviço temporário, né? Porque o jovem aprendiz jamais pode ser contratado de forma temporária, e sim de forma determinada. A essa altura do campeonato, se você diz assim, custódio, mas não é sinônimo, meu amigo, é porque você não prestou atenção, né, com todo o respeito do mundo, na última aula, no último bloco da última aula, quando nós tratamos do trabalho temporário. Pois bem, e aí, esse contrato é válido para quem tem mais de 14 anos e menos de 24, a menos que seja o quê? Portador de alguma deficiência, que aí não respeita esse limite temporal. Contrato de aprendizagem, né? Então ele tem que ser ajustado por escrito e por prazo determinado, como a gente já explicou. E também dentro aí de um programa de aprendizagem profissional, técnico profissional. Isso aí é para quê? É para aqueles do Sistema S, né? Senai, SESI, SESC, então eles podem estar contratando e fomentando a formação de jovem aprendiz. Eu mesmo fui um jovem aprendiz, né? Imagina lá, a minha primeira anotação no meu contrato de trabalho foi com 14 anos. O que tem de interessante aqui não prescreve, né? 440 da CLT vai cuidar disso daí. A remuneração do jovem aprendiz, ela tem que garantir o mínimo
o salário mínimo, isso a título de salário pago por hora. A jornada do aprendiz, ela deve se limitar a 6 horas, por sua vez, pode chegar a 8, não é? Quando esse ensino aí estiver complementado por conta do ensino fundamental. Quando, então, superado e concluído, né, o ensino fundamental, e ainda ter horas de aprendizagem teórica lá daquela atividade em que o aprendiz estiver vinculado. Então, ele já concluiu o ensino fundamental e agora está crescido de horas no que toca à aprendizagem efetivamente. Por isso que pode passar de 6 para 8 horas. Quando que rescinde aí o contrato do jovem aprendiz? Quando o desempenho dele for insuficiente ou não conseguir se adaptar, com exceção do aprendiz com deficiência, né? Quando desprovido aí de recursos, tecnologias e que não houver lá uma perfeita adaptação. Ou não necessariamente uma perfeita adaptação, mas que não surta o efeito desejado. Falta disciplinar grave também rompe, sem dúvida nenhuma. Ausência injustificada à escola, que implique perda do ano letivo, isso aqui é muito importante, é uma forma de educar, e a pedido do aprendiz também. Quando a gente estudou lá o contrato de trabalho determinado, nós abordamos a forma de resolução nos termos do 479 e do 480, só que isso não se aplica ao aprendiz, ainda que o contrato dele seja por prazo determinado. Outro ponto de profundo relevo é a integração social, né? Prevista aqui no 429. Então, olha só, estabelecimentos de qualquer natureza, hein? Qualquer natureza, são obrigados a empregar e matricular nos cursos, que é o Sistema S, né? Do Serviço Nacional de Aprendizagem, um número aí que varia entre 5% no mínimo e 15% no máximo para trabalhadores existentes em cada estabelecimento. Então, isso aqui é um ponto aqui muito interessante e o Ministério Público do Trabalho, ele tem campanhas para verificação e acompanhamento dessa integração social aí. E ainda, na eventualidade, para complementar o raciocínio, na eventualidade do Sistema S não conseguir suprir cursos e vagas, né, para atender aí a demanda na forma em que nós acabamos de ver, aí isso pode ser estendido para a Escola Técnica de Educação, tem bastante, né, CTECs, a depender do estado, pode mudar o nome, né, mas são as escolas técnicas, entidades sem fins lucrativos, entidades de prática desportiva, enfim, outras formas de se alcançar os fins sociais da norma, que efetivamente é o quê? É a integração social. Com isso, nós concluímos as formas de contratação de pessoas dentro da carteira de trabalho. Então, veja quantas formas de contratação de pessoas, isso, trabalho formalizado, relação de emprego. A partir do próximo bloco, que esse aqui eu já estourei o tempo de novo, a partir do próximo bloco, nós vamos começar a estudar o quê? As formas de contratação de pessoas fora da CLT. Então, já não vai ser o quê? Empregado. Qual é o termo? O termo é prestador de serviço, fora da teia de proteção social do trabalho. Ok? Já voltamos.